Jeremias capítulo 2, versículo 11 ao 13 diz assim: Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Deus aqui está falando à nação de Israel através do profeta Jeremias. Eu não tenho um motivo específico, mas parece que recentemente eu tenho pregado a partir do livro de Jeremias um tanto quanto mais do que normal. Lá no versículo 1, no início do capítulo, que nós não lemos, mas o versículo 1 do capítulo 2, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Então aqui o profeta Jeremias está falando, está dando o recado daquilo que Deus ordenou que ele o fizesse. E Deus aqui ele está censurando a nação, ele está redarguindo a nação, ele está dando uma bronca, puxão de orelhas na nação, e as consequências e as sequelas do que estava acontecendo, do que a nação como um todo era culpado, eram sequelas graves e consequências sérias e muito abrangentes, muito além do que eles imaginavam. E sempre é assim. Nós nunca sabemos uma decisão que nós tomamos, certa ou errada, o quão longe ela vai alcançar. Se você pegar uma pedra e jogar num lago plácido, você vê aquelas ondas circulares irradiando e saindo. Pois é, nossas decisões são exatamente assim. Elas têm consequências, elas têm sequelas, elas vão muito além do que a gente possa imaginar, tanto para o bem quanto para o mal. Quem diria anos atrás, quando o pastor Júlio levou este pecador a Cristo, há 32 anos atrás quase, que 32 anos depois eu estaria atrás de um púlpito pregando a uma igreja. Não faço a mínima ideia. Que ideia fazia eu quando há uns 20 e poucos anos atrás, eu mencionei aqui recentemente, eu levei o irmão Omar a Cristo, ele é família, e hoje ele é capelão de um hospital em Londres. Eu não sabia. Nós não sabemos aonde vai dar as consequências dos nossos atos, nossas palavras, nossas decisões. Mas aqui especificamente no versículo 9, um pouquinho antes do que nós lemos, diz assim: Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor. Deus falou, olha, eu ainda estou contendendo, eu ainda estou redarguindo, ainda estou censurando, eu vou continuar tratando, julgando vocês. Olha o que fala aqui, ó. Portanto, ainda contenderei convosco, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Com vocês e os filhos dos vossos filhos. 3 gerações estavam sendo impactadas pelo que estava acontecendo com a nação naquele momento. As nossas ações não afetam tão somente a sua vida, mas a vida dos filhos dos seus filhos. Essa é a abrangência. As decisões que eu tomei 30 anos atrás, e 25 anos atrás, e 20 anos atrás, elas tocaram a vida e tocam até hoje a vida das minhas filhas e dos meus netos, ainda que eu não tinha filhas naquela época, e consequentemente muito menos netos. Mas nossas decisões, elas têm uma repercussão que vão muito além do que a gente possa imaginar. Agora, o que causaria tamanha reação de Deus? Qual é a bronca, qual é a censura que Deus está trazendo aqui? A resposta era uma troca. Deus está falando sobre uma troca, e o tema de hoje é a troca espantosa. A troca espantosa. Essa troca em questão, a própria palavra que nós lemos aqui, ela descreve ela como sendo uma troca espantosa, uma troca horripilante, uma troca desoladora. Nós vimos isso
no versículo 12. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados. Devido ao quê? Devido à troca. Versículo 1. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então vamos ver essa troca. Essa troca é espantosa, horripilante, desoladora. Mas além de tudo isso, era uma troca errada. Versículo 11. Deus pergunta aqui através do profeta Jeremias: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então você veja que aqui nesse verso, 2 vezes a palavra troca. Troca errada. Se você olhar no dicionário a palavra troca, você vai encontrar essas 2 definições. Substituição, mudança. Quando você troca, você muda. Quando você troca, você substitui. E o povo de Deus aqui fez uma troca errada, uma substituição errada, uma mudança errada. Não há nada de errado intrinsecamente com uma troca. Não há nada de errado com uma mudança. Depende do que e do que você está trocando. Mudanças para o bem, mudanças para o que é certo, certamente são louváveis, recomendáveis. O Salmo 55, no versículo 19, Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Não existe mudança, eles não temem a Deus. Essa mudança é uma mudança errada. Eles não mudam porque não temem Deus. Se nós tememos Deus, nós devemos mudar para o bem, mudar para o que é certo. Mas nem toda mudança é uma mudança para o bem. Provérbios 24, versículo 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças. Aqui já é uma mudança negativa. Aqui é uma mudança que vai afastar de Deus. Então existem mudanças que devemos buscar, existem mudanças que devemos evitar. Mas essa troca do povo de Deus foi uma troca consciente, foi uma troca proposital, foi uma troca deliberada. Versículo 11 que nós lemos. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Pastor, mas que glória é essa que o povo trocou? Deus, a glória de Deus. O povo de Israel tinha uma glória que nenhum outro povo tinha, que era o conhecimento de Deus, conhecimento da lei, conhecimento do tabernáculo e do louvor e dos sacrifícios. Eles tinham um louvor, um conhecimento que só eles tinham. E eles trocaram isso. Eles trocaram essa glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Essa era uma troca errada. Além de ser espantosa e horripilante e desoladora, ela era errada, mas também ela era uma troca inesperada. Uma troca inédita, inesperada. Ainda no versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Aqui, Deus está fazendo uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica, ela não exige resposta. Uma pergunta retórica não é feita para obter informação. Uma pergunta retórica é feita para ilustrar um ponto. Deus está querendo dar uma lição, ensinar uma verdade. Então não é ninguém para, não, trocou, não trocou. Isso não é o caso. Ele está dizendo, nunca, povo nenhum, nação nenhuma troca os seus deuses. E se você olhar, os seus deuses é com D minúsculo, está falando sobre falsos deuses, deuses pagãos, e Deus fala, nenhuma nação troca os seus deuses. Ninguém faz isso. Onde já se viu isso? Onde já se ouviu uma história de alguma nação, dos amoreus, dos babilônios, que
quem seja, onde uma nação trocou os seus deuses? Nenhuma. Isso não se faz. Os pagãos não trocam os seus deuses. No entanto, o povo de Deus troca o Deus verdadeiro por deuses falsos. Todavia, quer dizer, no entanto, porém, mas, as nações não mudam, não trocam os seus deuses, mas o meu povo troca. Troca a minha glória, por aquilo que não é de proveito nenhum. É uma troca inesperada, ninguém espera isso. O homem natural, o homem sem Jesus, o homem que não nasceu de novo, o homem que não recebeu o evangelho, esse homem natural, ele não muda. Ele não consegue mudar. Ele não tem essa capacidade. O homem perdido não pode se salvar. Não está em nós, homens, o ser humano, não está em nós a nossa salvação. A nossa salvação precisa vir de fora. A nossa salvação precisa vir de alguém que é justo e santo e perfeito. Porque nós não somos justos, nem santos, nem perfeitos. Por mais que você tente, você nunca será justo, santo e perfeito. Você pode até tentar. Você pode até ter um certo sucesso. Você pode até ser melhor do que a pessoa na sua frente, a pessoa na sua traseira, a pessoa do seu lado, do seu vizinho. Mas você, ninguém é justo, perfeito, santo. Nem o bastante e nem de perto. Precisa ser feito de fora. Por isso que os deuses, as nações, não trocavam seus deuses. Por quê? Porque eles não tinham o Deus verdadeiro. Eles tinham seus deuses pagãos que sempre tiveram e sempre teriam. E que até hoje o mundo tem. Por quê? Porque eles não têm a glória que o povo tinha. Eles não têm o conhecimento, eles não têm a palavra de Deus, não têm as obras, não tem nada disso. O homem natural não pode trocar a sua natureza perdida pela uma nova natureza. O velho homem, aquela natureza inicial, todo mundo nasce com ela. Todo mundo tem o velho homem. A grande parte dos habitantes da terra só tem o velho homem. Mas quando nós nascemos de novo, nasce em nós um novo homem. Esse novo homem nasceu porque Deus Pai enviou o seu Espírito Santo para vivificar o nosso espírito que estava morto até ouvirmos e recebermos o Evangelho. Aí tem um novo homem. Mas mesmo o novo homem não consegue mudar o velho homem. O novo homem vai tentar influenciar o velho homem. Mas o velho homem não morre. Ele é agora acompanhado pelo novo homem, que nasce de novo, no novo nascimento. E essa parte, o novo homem é santo, ele é perfeito e ele é justo. Não o velho homem, o novo homem. João fala isso em 1 João capítulo 5, versículo 18. Esse é um versículo, se você não entender direito o que ele está falando, se você não vir da perspectiva correta, você vai se embananar e fazer uma bagunça. E você vai ver por quê. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. À primeira vista, se você estiver desavisado, você lê isso aqui e fala, peraí, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Peraí, então, se eu nasci de novo, se eu nasci de Deus, então eu não peco? E se eu pecar, é porque eu não nasci de Deus, é porque eu não sou salvo. E agora, como é que fica isso? Pois é, não é isso que está dizendo. O que é nascido de Deus exatamente? O que fala? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O que é nascido de Deus? Se você não é salvo, você não tem nada nascido de Deus. Você é todo nascido da carne. Natureza carnal, homem natural. Mas você que nasceu de novo.
Eu nasci de novo no dia 21 de julho de 1991. Eu era só o velho homem, agora eu sou o velho homem e o novo homem. Aquilo que é nascido de Deus no crente é um novo homem. É o Espírito Santo que estava morto e foi vivificado ao receber o Evangelho. Isso é nascido de Deus. Ah, pastor, e o velho homem? O velho homem nasceu do seu pai e da sua mãe. É o velho homem, é a carne, é a natureza pecaminosa. Não é nascido de Deus. O que é nascido de Deus é o novo homem que nasceu de Deus, o novo nascimento, quando você ouviu, entendeu e recebeu o Evangelho. Isso é o novo homem. E isso nasceu de Deus. E essa sua parte não peca. E por não pecar, o pecado não tem poder. O versículo acaba aqui dizendo o quê? E o maligno não lhe toca. O maligno nunca vai poder tocar o novo homem. O maligno nunca vai poder tirar a sua salvação. Por quê? Porque aquilo que é nascido de Deus é santo, perfeito e justo. Mas é só aquela parte. O velho homem continua sendo o velho homem pecaminoso. Mas note como é espantoso. O crente tinha o velho homem, agora o crente tem um novo homem, nasceu de novo. Ele nunca vai perder isso, porque o maligno não pode tocar, porque é nascido de Deus. E essas pessoas salvas, inesperadamente, podem trocar, veja bem, trocar a glória. Não é que eles vão matar o novo homem, isso não existe, novo homem eterno. Mas eles vão agora seguir e servir a velha natureza, o velho homem, o mundo e a carne, apesar de serem salvos. Isso é inesperado, não foi para isso que Deus nos salvou. O exemplo clássico, e são muitos, é Ló. Ló, sobrinho de Abraão, era salvo, era um justo. Se você lê no Velho Testamento, você não acredita isso. Ló que enrolou seu tio, Ló que não tinha testemunho ante os homens de Sodoma e Gomorra, Ló que cometeu incesto com suas filhas, Ló que se embebedou, Ló que teve que ser arrastado. 2 anjos foram enviados e tiveram que arrastar Ló, a dona Ló e as 2 filhas. Foram literalmente arrastados. E a dona Ló, tão rebelde, o anjo falou, não olhe para trás. Ela fez o quê? Olhou para trás. Virou uma coluna de sal. Esse Ló, esse era a personalidade e o caráter da esposa de Ló e as filhas dele. Que incentivaram e promoveram incesto com o próprio pai. Nossa, que família! O pai não prestava, a mãe não prestava, as filhas não... Pois é, esse Ló era justo, porque a Bíblia diz no livro de Pedro, o justo Ló. Ló era salvo. Testemunho, 0. Mas era salvo. Porque obras não salvam. Você pode ser o melhor pai, ter a melhor família, as melhores filhas, esposas. Se você não é salvo, você vai para o inferno do mesmo jeito. Israel tinha a glória, tinha o conhecimento, conhecia Deus Jeová, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eles tinham o templo, o tabernáculo, a lei. Sabiam do Messias vindouro. E fizeram o quê? Trocaram tudo isso por aquilo que não tem proveito. Uma troca horripilante, espantosa, desoladora, errada e inesperada. Porque não é isso que Deus espera da gente. Deus não nos salvou para servirmos ao velho homem, ao mundo, à carne e ao diabo. Mas muitos assim fazem, como o povo fez. O velho homem continua lá. O que é nascido de Deus não peca. Quando se fala em troca boa, é uma troca do mal para o bem. Quando eu fui salvo, eu não sei se eu mencionei, dia 21 de julho de 91, quando eu fui salvo, eu troquei.
Eu fiz uma troca. Eu escolhi Jesus. E eu escolhi não mais servir o velho homem, não mais servir a carne, não mais servir o mundo. Essa troca, essa mudança foi instantânea, imediata e perfeita? Não, não foi. Não foi instantânea, não foi imediata. A decisão foi. Mas o processo não foi. E eu estaria mentindo para você se eu dissesse que hoje eu estou completamente trocado. Não estou, nem eu estou, nem você nunca estará, e nem eu nunca estarei. Nós só chegaremos a esse ponto quando Jesus voltar nas nuvens, a trombeta soar, o anjo chamar, e nós sermos arrebatados em corpos glorificados, incapazes de pecar. Aí sim. Mas o processo precisa começar em algum momento. A decisão precisa ser tomada em algum momento. Eu lembro nitidamente, eu tomei essa decisão na noite que eu fui salvo. Em questão de horas. Eu tomei essa decisão ciente. Se você nunca tomou a decisão ciente, está na hora de tomar. Talvez você tomou, mas você está tutibiando, você está indo e voltando, e um passo para frente, dois para trás. É uma troca, você está trocando seguir a glória, seguir o Deus vivo, para seguir o mundo, a carne e o diabo. Essa troca, essa mudança, essa decisão, ela é errada, ela é inesperada. Além de ser horripilante, espantosa e desoladora. Mas acontece. Será que nós somos culpados dessa troca espantosa, inesperada? Quantas vezes no nosso dia a dia nós repetimos esse mesmo erro? Cada decisão, por menor que ela seja, vai basicamente em duas categorias. Eu vou trocar algo que traz glória para Deus com algo que não traz glória para Deus. Eu vou tomar uma decisão espantosa, horripilante, desoladora, ou não. E acredite quando eu digo e repito, não existem decisões pequenas. Ah, pastor, isso é uma decisão pequena. Decisões pequenas levam a resultados grandes. A sequelas sérias. Você não sabe onde vai parar. Quantas vezes nós fazemos isso? E se ao fazermos isso, fazer essa troca espantosa, errada, se nós não sentirmos, se aquilo não gerar espanto e nos deixar desolados, sim, desolados, quebrantados, culpados, é porque nós já fomos condicionados. Nós já estamos cauterizados. E isso é um problema muito sério. Tiago 4, versículo 9. Tratando do mesmo assunto, Tiago fala assim: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Se você ler o contexto, ele está falando justamente sobre isso. Pessoas que estavam desagradando a Deus, pecando, servindo o mundo, o diabo e a carne, estavam rindo, alegres, felizes. E ele fala, não. Senti vossas misérias. Sintam, vocês não estão sentindo. Perdão. Lamentai e chorai, porque não estavam chorando, nem lamentando. Converta-se vosso riso, que estavam rindo, e o vosso gozo em tristeza. Estavam na maior alegria, maior festa, estavam nem aí. Essa troca espantosa, ela é errada, ela é inesperada. E talvez o mais sério, essa troca, ela é maldosa. É uma troca maldosa. Olha comigo no versículo 13 de Jeremias 2. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas,
Cisternas rotas, que não retêm águas. Ok, pastor, que maldades foram essas? Foram duas. Primeira, deixaram Deus. Deram as costas para Deus. Deixaram Deus, e Deus aqui diz que eles, Deus se descrevendo, o manancial de águas vivas. Era uma água, é um manancial, a água brotava. Água pura, não poluída, não contaminada, ela vem de baixo, água limpa, cristalina, águas vivas. Borbulhantes. Esse termo águas vivas, no Novo Testamento, muitas vezes se refere à água viva, porque não é uma água parada, é uma água que está jorrando. Ela jorra e escorre, vai alimentando. Quando ela sai do chão, melhor água. Eu lembro muitos anos atrás, eu era um adolescente ainda, e eu sobrevivi à minha adolescência. E eu lembro que estávamos de férias, eu e minha família, e nós estávamos, inclusive, no país de Gales. Eu digo até o ano, foi quando o hoje rei Charles casou com a então Lady Diana, e meu pai estava já de paciência cheia com tudo aquilo, que era 25 horas por dia. A gente, no verão, fomos embora para o país de Gales. Ficamos numa fazenda, bosque, não era um bosque hotel fazenda, porque não tinha bosque, era uma fazenda mesmo, um hotel fazenda. Ficamos lá e a gente passeava nos campos, coisa maravilhosa, aquele verde, um monte de ovelha, e rios limpos, cristalinos, maravilhosos. A gente fomos beber daquela água, não tinha casa, não tinha nada por perto, e bebemos, a água descia, a gente bebia, que delícia de água, que maravilha, nunca bebi água, que maravilha. Pronto, lambuzamos toda aquela água. E fomos subindo, demos uma curva e tinha uma ovelha morta dentro da água. Por isso que eu digo, eu sobrevivi à minha adolescência. Isso não acontece se tem um manancial. A água sai do chão. A água está limpinha. Ninguém fez nada na água, jogou nada na água, caiu, morreu na água. Não cai poeira, não cai nada. Está limpa. Pois bem, o povo de Israel trocou um manancial de água viva, a coisa mais pura e refrescante, de mão dada. Trocaram por quê? Não, quero isso não. Cavaram para si. Eles fizeram com as próprias mãos. Cisternas, tanques de água. Gente, uma cisterna guarda água parada. A água não flui, a água não é renovada, a água fica parada. E pior, nem água segurava. Vamos ler aqui. Deixaram a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram. Eles mesmo cavaram o quê? Cisternas rotas, que não retêm água. Trocaram Deus, o manancial de águas vivas, por um monte de cisterna que eles fizeram, imperfeitamente, claro, que não retém águas sequer. Do mesmo jeito que Adão e Eva fizeram para si aventais de folhas. Esse avental de folha, deixa eu explicar para você como é que é. Alguém já ficou em hospital? Já teve esse prazer de ficar internado no hospital? Né? Tem aquelas batas, né? É fechadinho na frente, né? Só que atrás não é fechado, né? Fica tudo arejado a parte de trás. Pois é, sabe o que é isso? É algo parecido com isso que está falando aqui. Eles fizeram aventais, um avental não lhe cobre. Se você lê em Gênesis, Deus falou, bom, Deus não falou isso, mas Deus viu os aventais que não cobrem, de folhas, por melhor que seja uma folha, aquele treco vai rasgar. Não vai durar. E Deus fez para eles túnicas de peles de animal. Uma túnica, ela envolve e cobre completamente. Pois é. Primeiro exemplo de um homem tentar fazer com suas próprias mãos algo imperfeito. O povo aqui que conhecia a história de Adão e Eva, conheciam. Estava no livro da lei, eles conheciam Adão e Eva. Conheciam a história dos aventais, e das túnicas, e das folhas, e das peles de animais. Eles conheciam a história. Eles estão repetindo o mesmo erro. Eles estão dizendo, Deus, nós não queremos, estamos dando as costas, estamos deixando o manancial de água viva, porque nós vamos cavar nossas próprias cisternas. Nós vamos fazer do nosso jeito, igual Adão e Eva fizeram. Igual o filho de Adão e Eva, Caim, que ofereceu o sacrifício sem sangue.
Através daquelas túnicas que Deus fez a Adão e Eva, Ele os ensinou o sacrifício de sangue. Me diga uma coisa, onde é que você acha que Deus foi arrumar o couro, a pele dos animais para fazer as túnicas? Olha, ele foi ali na loja de túnica, de couro e comprou. Ele teve que matar animais para tirar-lhes a pele para fazer túnicas. Agora, vamos imaginar o que aconteceu entre as linhas. No Jardim do Éden, até aquele momento, não havia havido morte. Nada tinha morrido. Não morria planta, não morria animal, não morria mosquito, não morria, nada morria. Não existia morte. A morte veio ao mundo através do pecado de Adão e Eva. Ou seja, até eles pecarem, não havia morte. Estavam os bichinhos tudo correndo, lindo, maravilhoso. Deus falou, vem cá. A Bíblia não fala qual bicho que era, mas vem cá, bichinho lindo, fofinho, maravilhoso, vem cá. Devido ao pecado desses dois aqui, eu vou precisar da sua pele. Minha pele? Mas o que foi que eu fiz? Você não fez nada. Eles fizeram, mas eu preciso da sua pele para fazer túnicas para eles. E pela primeira vez, houve morte. Houve derramamento de sangue. Você imagina duas pessoas que nunca viram uma gota de sangue, ou não conheciam o conceito de morte. Tem um animal inocente morto na frente deles. Foi o que houve. Foi o que houve. E Adão e Eva ensinaram seus filhos Caim e Abel sobre o sacrifício de sangue. E Abel aprendeu, e Abel ofereceu e oferecia o sacrifício do campo, o sacrifício do rebanho, o sacrifício de sangue. Mas Caim não. Caim falou, eu vou oferecer o sacrifício dos frutos do trabalho da minha mão. Eu vou dar do campo, mas não do rebanho. Eu vou dar do cultivo. Muito bonito, Caim, tem um problema, não tem sangue. E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Era uma oferta sem sangue, era uma oferta ineficaz, e Deus recusou, não aceitou a oferta de Caim. Porque Caim fez o quê? Uma oferta imperfeita. Adão e Eva fizeram o quê? Aventais imperfeitos. E o povo aqui de Israel cavou para si o quê? Cisternas imperfeitas. É o mesmo erro. Mesmo erro. O mesmo erro que Saul, o primeiro rei de Israel, reservou para si, para oferecer em sacrifício a Deus, animais que Deus falou que deveriam ter sido destruídos. Você conhece a história? Chegou Samuel e falou, ô Saul, vem cá, que barulho é esse de animais aqui, estão mugindo, e que história é essa? Deus mandou destruir tudo, por que você não destruiu? Ah, é porque eu guardei eles para oferecer a Deus. Imperfeito, rebelde, desobediente. Samuel falou, por causa disso, o trono foi tirado de ti. E o seu filho não subirá ao trono. A consequência. O erro de Saul afetou sua descendência. Lembra que nós vemos aqui que Deus falou, eu vou lidar com vocês e os filhos dos seus filhos. E Adão e Eva. Sabe de quem nós somos filhos? Adão e Eva. Todos nós somos, eu não vou nem chegar perto, todos nós somos filhos do filho, de filho, de filho, de filho, de filho. Não sei quantas gerações. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E o erro que eles cometeram lá atrás afeta todo ser humano que entra no mundo. Uma troca espantosa. Trocaram a sua glória por aquilo que não tem proveito. É uma troca maldosa. É maldoso. É maligno. É ofensivo. É um tapa na cara de Deus. Trocar o manancial de águas vivas, que é Deus,
Esse manancial é Deus. Por cisternas rotas que não retêm água. Em essência, é tornar o mal pelo bem. É você pagar o mal pelo bem, e isso traz consequências seríssimas. Provérbios 17, versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, é isso que eu estou falando, é pagar o bem pelo mal. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Vocês perceberam que toda a história de Israel, até os dias de hoje, é uma história que, ao mesmo tempo, abençoada, mas sofrida. É um povo perseguido, é um povo massacrado, é um povo que, ao mesmo tempo, é um povo muito abençoado, muito protegido, mas, ao mesmo tempo, é um povo muito sofrido. Por que será? E não pense que isso não se aplica a nós. Quando nós fazemos essas trocas maldosas, erradas, sim, são erradas. Inesperadas são inesperadas, não deveria acontecer. Elas são maldosas, e quando nós tornamos mal pelo bem que Deus nos dá, quando nós passamos a cavar nossas cisternas das costas ao manancial de água viva, isso é maldade. Está dizendo aqui que o mal não se apartará da nossa casa. Isso vale para Deus, isso vale para todos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Quer alcançar a bênção? Nunca retorne mal por mal, muito menos mal por bem. Não faça isso. Dentro do contexto de como tratar os nossos inimigos, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É muito fácil e natural. Alguém faz mal para a gente, você quer fazer o mal. Isso em si já está errado. Alguém me faz mal, eu vou dar o troco em maldade. Alguém chuta minha canela, eu vou chutar a canela dele. Mas isso que estamos falando sobre Deus vai muito mais além. Não é retornar mal por mal, é você retornar mal por bem. Olha essa maldade. Eu faço um bem para você, ou alguém faz o bem para você. E você traiçoeiramente faz o mal contra a pessoa que te fez o bem. Sabe o que é isso? Maldade. Essa maldade. Alguém me ajudou, alguém cuidou de você, alguém me sustentou. E quando você tem a oportunidade de fazer o bem, você faz o oposto. Não é que você deixa de ajudar, você vai lá e você faz algo mal. Não só você não ajuda, você faz algo mal. Não só você não ajuda, você atrapalha. Não se chega a bênção nenhuma fazendo isso. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aqui que eu estou falando aqui, o que eu li de não te deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem, Romanos 12, 21, está falando, se você ler os versículos anteriores, está falando de como devemos tratar os nossos inimigos. Israel estava tratando Deus como se fosse inimigos. Deus não era inimigo dele. Deus era manancial de água viva. Deus era o Salvador. Mas eles retornaram mal pelo bem. Um grande homem, pelo nome de Bob Jones Sr., já está no céu há muitos anos. Ele falava, tinha várias frases que ele bolava e acabava caindo no folclore cristão. Uma delas foi o seguinte: nunca é preciso fazer o mal para fazer o bem. É verdade. Se você busca fazer o bem, e no caminho dessa busca você precisa fazer algo de mal, de errado, está errado.
nunca é preciso fazer o mal para fazer o bem. Ou, para fazer o bem, nunca é preciso fazer o mal. Mesma coisa. É isso que Deus está falando para a gente. Não existe circunstância alguma onde você vai construir, vai avançar, vai alcançar uma bênção. Por melhor que foram as suas intenções, nunca fazendo o mal, vai vencer. Se você faz o mal para chegar no bem, é porque você já foi vencido pelo mal. O mal já lhe corrompeu, já lhe enganou, já lhe ludibriou, você já caiu na conversa, você já engoliu, está fisgado, o anzol já prendeu, como peixe. O peixe vê a isca, vê o anzol, pensa, oba, lanche. Se você acha que fazer o mal para conseguir o bem é viável, é lícito, você já está fisgado. Já está fisgado. Já está preso, já foi vencido pelo mal. Já foi vencido. Não se chega à bênção pelo caminho da maldição. Muito simples. Maldição é para esse lado, bênção é para esse lado. Como é que você vai chegar na bênção se tomar o caminho da maldição? Isso aqui é certo, aqui é errado. Como vai fazer certo se está indo do caminho errado? Não tem. Mas muitos se enganam, acham que vão chegar no bem pelo caminho do mal. Já foram o quê? Enganados. Já estão enganados. Não há águas vivas em cisternas rotas. Muito menos cisternas que não retêm água. Essa troca se repete constantemente. E antes de terminar rapidamente, eu quero dizer qual é a raiz dessa troca espantosa, horripilante, devastadora, errada, inesperada e maldosa. Salmo 106, o versículo 19, explica a fonte dessa troca. Salmo 106, 19. Aqui está falando sobre o povo lá em Horebe, Monte Sinai, quando Moisés subiu para descer com a lei, as tábuas da lei. Versículo 19. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória. Repara, mesma coisa. Converteram a sua glória. Sabe, se o senhor no dicionário converter, sabe o que quer dizer converter? Trocar. Trocar. Mesma coisa que lemos em Jeremias 2. Trocaram a sua glória. Aqui diz, converteram a sua glória. Só para dar o contexto. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Uau! O que foi que levou eles a converterem ou trocarem a sua glória? Esqueceram. Eles se esqueceram, se converteram à sua glória, esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Lembrem, a nação toda estava cativa, escravizada. O faraó estava determinado a matar todos, destruir todos. Genocídio. Aquele faraó era um genocida, queria matar todo o povo judeu. Escravos. Pois é, Deus mandou um Salvador, Deus mandou a solução. Deus os libertou da escravidão, abriu o mar vermelho, deu as leis, cuidou do povo no deserto, aí o povo esqueceu, se esqueceram. Por isso que trocaram a sua glória, porque se esqueceram. Quantas vezes nós nos esquecemos das maravilhas que Deus já fez e faz em nossas vidas? É o que diz aqui, ó. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Será que nós somos culpados de esquecer que Deus já fez em nossas vidas? Muito fácil. Muito fácil. Olha as consequências no versículo 2 seguintes depois de Salmo 106, 23. Por isso,
Por isso o quê? Esqueceram de Deus, trocaram sua glória, usa a palavra converteram, mas a mesma palavra. Por isso, disse que os destruiria. Deus falou, por causa disso, porque vocês trocaram a minha glória, eu vou destruir vocês. Mas continua. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficando perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Deus falou, Moisés, fique de lado, eu vou destruir todos eles agora. Eu estou por aqui, acabou. Vá lá e leia em Êxodo. Moisés ficou na frente do povo e falou, Deus, se você for destruir esse povo, você vai ter que me destruir junto. Se você vai deserdar esse povo, tire o meu nome do seu livro da vida. Aquilo foi um tipo de Cristo. Foi um exemplo do Cristo. Se não fosse Moisés que ficou na brecha, falou, Moisés ficou na frente, falou, não, Deus. E Deus falou, por causa de você, Moisés, eu vou poupar esse povo. Moisés falou, mas Deus, se você destruísse o teu povo, o que os outros povos vão dizer do teu nome? Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou poupá-los. Está aqui, versículo 23 do Salmo 106. Olha o que esquecer. E quando você se esquece do que Deus fez por você, isso tem um nome, chama-se ingratidão. Ingratidão. Você não é grato pelo simples fato que você se esqueceu. Não mais lembra que Deus lhe deu vida, que Deus lhe deu, se você é salvo, vida eterna, que Deus mantém você vivo, que Deus lhe deu, enfim, aí você faça a sua lista, que pequena não é. E quando nós nos esquecemos, e pelo grau que esquecemos, nós nos tornamos ingratos. E ao tornarmos-nos ingratos, nós começamos a fazer estas trocas. Assim como o povo no Sinai trocou o Deus verdadeiro por uma estátua de um bezerro que come erva. Assim como o povo, nos dias de Jeremias, trocou o manancial de águas vivas por cisternas que não seguram águas. Por quê? Esqueceram. Esqueceram. Nunca se esqueça do que Deus fez. Porque nós vamos fazer também uma troca espantosa, uma troca errada, inesperada e maldosa. E colheremos as consequências que a seguem. Nós e a nossa descendência.